Oi, gente, mais um Edifique chegando, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. E, gente, é muito importante que você se inscreva no nosso canal. A gente quer continuar o trabalho, mas é muito importante você clicar naquele botãozinho do inscreva-se e participar aqui do nosso Edifique, porque o YouTube ele entende que é importante, é relevante o nosso trabalho, e aí a gente consegue atingir muito mais pessoas, tá bom? Então contamos aí com a sua ajuda para isso. E hoje a gente vai receber um pastor muito querido da igreja. Só faltava ele, gente. Pastor Júnior. Ele foi ordenado, vai fazer um ano, já fez um ano, inclusive, e é um pastor que sempre quando eu ouço falar dele, a gente sempre ouve muitos elogios. Uma pessoa simples, querida, e está aqui com a gente para passar um pouquinho de conhecimento. Ele é marido, ele é pai, ele é profissional do ramo financeiro e vai compartilhar aqui com a gente um pouquinho sobre esse tema que é um pouquinho delicado, mas a gente vai tentar falar aqui de uma forma bem leve, bem simples para você aprender. Pastor, obrigada por você estar aqui depois de um dia de trabalho, né? Corrido, mas graças a Deus você está aqui com a gente para a gente aprender um pouquinho mais. Adriana, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra participar desse Ministério Edifique. Eu já venho acompanhando pela internet os episódios, as entrevistas que são feitas, e é uma bênção. Eu espero que você que está aí do outro lado possa também ser edificado pela conversa que nós vamos ter aqui essa noite, e que a minha história possa te inspirar de alguma forma, de uma forma positiva. Amém. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é o Pastor Júnior? Falar um pouquinho da sua família, da sua infância, assim, de forma bem breve. Perfeito. Eu sou o Júnior, sou pastor aqui da Igreja Pedra Viva. Estou aqui na igreja há 10 anos, vai fazer 10 anos agora em fevereiro. Sou casado com a Silmara, tenho 44 anos. Somos casados há 14 anos. Temos 2 filhos maravilhosos, o Benjamin de 10 anos e o Pedro de 8 anos. Sou responsável por todo o acolhimento aqui da igreja. E a gente participa de toda a jornada daquele que se torna membro aqui da igreja, desde o primeiro dia em que ele vem aqui à igreja, até o momento em que essa pessoa ela se torna membro ou por aclamação, porque ele já é um cristão e vem para a nossa igreja, ou ele se batiza, e aí por meio da sua conversão a Cristo. E além disso, a gente também é responsável pela ambiência da igreja, então tem um ministério aqui de manutenção da igreja, e a gente entende que também faz parte do acolhimento uma infraestrutura adequada para a boa recepção daqueles que fazem parte. Paralelamente a isso, como você muito bem falou, eu sou profissional do ramo financeiro, trabalho na indústria financeira há 22 anos. Nossa. E para mim tem sido uma alegria grandiosa estar lá. Eu tenho para mim que é um dos ministérios que Deus me colocou para atuar lá, porque lá de alguma forma é o local onde eu também posso mostrar o amor de Cristo. E além disso, também me graduei na área de matemática, estudei economia, sou pós-graduado em economia, ciências atuariais, fiz um mestrado em ciências contábeis também, então eu me aprofundei muito nesse assunto. E também sou graduado em teologia, era um projeto de Deus na minha vida, e concilio tudo isso. Nas horas vagas eu nado também. Ah, que bom, né? Inclusive, a gente mora perto, né? Já te vi passando ali de madrugada, porque para mim é madrugada, né? 6 horas da manhã. É verdade, eu indo nado pra 6 horas da academia. manhã. Sim. Mas é uma das formas, eu acho que o esporte também é uma forma importante, porque é um dos mandamentos do Senhor é que nós cuidemos do templo do Espírito Santo. E a Bíblia fala que o templo do Espírito Santo não são as paredes em que nós frequentamos no domingo. O templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Sim. Então o exercício físico ele faz parte do cuidado que precisamos ter com esse templo onde o Espírito Santo habita. Sim, com certeza. A gente tem que se cuidar mesmo. Ainda mais com 2 filhos, né, pastor? Tem que ter saúde para cuidar deles saúde, e que força. A gente quer ver eles crescerem, É verdade, é verdade. Pastor, eu queria que você falasse, você falou que 22 anos, então, na área financeira. Como que surgiu essa vontade de trabalhar nessa área? Vontade ou como que foi que você chegou até esse caminho, a trilhar esse caminho? Uma boa pergunta. Não foi um caminho tão intencional. Eu vim de uma família muito humilde e há mais de 20 anos atrás
eu fui muito inspirado por um colega que eu conheci, que estava fazendo um cursinho pré-vestibular. Porque eu estava no ensino médio e eu não tinha nenhuma perspectiva para fazer um curso superior, mas eu tinha um sonho. Eu falei, olha, eu tenho um sonho tão grande de fazer um curso superior, os meus pais não têm condições financeiras de pagar um curso para mim e eu também não tenho condição financeira para bancar numa faculdade. Há mais de 20 anos atrás não tinha ProUni, não tinha uma série de bolsas e vantagens que tem hoje. E aí, inspirado por esse colega, eu me matriculei num cursinho pré-vestibular e fui com foco nisso. E nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade de um concurso para uma instituição financeira e eu fiz e passei. Puxa. E desde lá eu entrei nessa instituição e o Senhor me conduziu lá e tenho crescido e tenho trabalhado com afinco e aprendi bastante, tenho aprendido até hoje. Mas você era bastante estudioso, então. Eu confesso que assim, eu sempre gostei muito de estudar, muito mesmo. Historicamente sempre fui um aluno com muito boas notas, fui muito aplicado e eu creio que isso também foi uma das portas que Deus fez com que as oportunidades se abrissem para mim. Eu creio que a educação ela é um dos instrumentos que Deus pode nos usar para sermos mais eficientes no seu reino. É interessante, quando a gente compara até os apóstolos, eu olho muito dois apóstolos que foram muito proeminentes nos seus tempos, eu comparo o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. E quando nós comparamos essas duas pessoas, esses dois apóstolos, nós vemos que o impacto que Paulo teve na história da igreja foi maior do que o apóstolo Pedro, em parte pela formação que Paulo tinha. Paulo influenciou praticamente todas as igrejas ali da Ásia. Pedro teve um ministério um pouco mais restrito ali em Jerusalém. Então a educação, ela abre portas e traz oportunidades para que você seja ainda mais eficiente no reino. É verdade. E por falar em educação, vamos falar sobre educação financeira, né? A gente vive numa sociedade que é consumista, né? Sempre buscando poder, riquezas. Como que é dentro da igreja, pastor? Você acha que ainda é um tabu falar sobre isso? Falar sobre finanças na igreja, eu acho que não é mais tabu. Eu vejo como o contrário, é uma banalização. As pessoas acabam olhando as finanças, em muitos casos, como uma relação de barganha com Deus. Muitos veem as finanças como eu oferto, logo me credencio para exigir uma troca de Deus. Quando na realidade, Adriana, as nossas finanças, elas podem servir de instrumentos de adoração a Deus. Quando nós somos fiéis com as nossas finanças, na administração e na boa administração dela, nós estamos adorando a Deus, porque nós não temos nada. Nós viemos nus e a Bíblia diz que nós voltaremos para o pó nus. Nós não temos absolutamente nada. Por mais rico que a pessoa seja, ela nunca sairá desse plano para outro levando alguma coisa daqui. Então, enquanto estamos aqui, nós somos administradores do recurso que Deus nos deu. Então, as pessoas, em muitos casos, elas têm banalizado isso por achar que há alguma obrigatoriedade de Deus fazer algo em troca nas finanças. E talvez você acha que a pessoa pode fazer uma divisão? A minha vida espiritual é uma coisa, a minha vida financeira é outra. Pelo contrário, assim, olha, eu costumo pensar que a vida financeira administrada e bem administrada é um dos sinais do nível de espiritualidade que a pessoa tem. Olha, interessante. Se uma pessoa tem uma vida financeira equilibrada, administrada, é muito provável que a sua vida espiritual também tenha esse equilíbrio. E por quê? Porque Deus é um Deus de organização, Adriana. Deus não é um Deus de desorganização. Quando a gente olha pelos próprios fenômenos da natureza, você veja, uma maçã ela cai para baixo, tem a força da gravidade. Já pensou se as maçãs caíssem para cima? A gente vê na própria natureza, olha que coisa muito interessante. Se você for ver uma plantação de melancia ou de abóbora, uma fruta tão grande, ela nasce no chão.
ela não nasce numa árvore. Já pensou se uma melancia nascesse numa árvore? É verdade. E uma melancia cai na cabeça de alguém? Então a gente observa as estações do ano de uma forma tão organizada. Deus define de uma maneira muito clara as 4 estações do ano, os meses. Então eu creio os ciclos da natureza, dos próprios plantios e colheitas de uma forma muito organizada, de procriação dos animais. Então isso é sinal da organização de Deus e da excelência. Então Deus coloca os recursos em nossas mãos, que não são nossos, são deles, para que nós administremos. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso testemunho com relação às finanças. A gente não pode dar mau testemunho em relação a isso, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. É interessante, pastor, que eu fiz uma pesquisa aqui e aquele arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva, ele cita que numa pesquisa dele existem mais de 2.300 versos na Bíblia que falam sobre dinheiro. Olha que interessante, bastante, né? Ou seja, é um tema muito central na nossa vida e eu queria entender como que Jesus lidava com o dinheiro, como que era naquela época e de que forma que a gente pode aprender na prática à luz da palavra de Deus, a lidar com o dinheiro. Você veja, Jesus, ele administrava o recurso de uma forma muito organizada também. E tem alguns episódios que evidenciam isso. Um dos episódios que me chama muita atenção foi aquele episódio que está lá no livro de João, a multiplicação dos pães e peixes. Ele viu uma grande multidão e ele falou assim para os apóstolos, olha, essa multidão é grande, o local onde eles moram é distante, eles precisam comer, dai vocês de comer a eles. Senhor, não temos nada, falta muito recurso aqui, eu precisaria de muito dinheiro para alimentar tanta gente. E ali vai uma pessoa muito generosa, um menino com 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica aqueles pães e 2 peixes e a multidão se alimenta, mas o destaque sobram 12 cestos com pedaços de pães. E o que Jesus faz? Ele não desperdiça, ele fala, guarde-os para depois. Então, Jesus já nos dá um princípio de uma boa administração. Quando ele instituiu lá no Velho Testamento, o povo estava no deserto. Eles precisavam colher diariamente o maná, que era uma substância que eles faziam um pão muito nutritivo. Diariamente eles colhiam aquilo que eles precisavam. No sábado, na sexta-feira, que precedia o sábado, eles colhiam o dobro, organizado, para aquilo que vocês precisam. Então, uma vez Jesus foi questionado sobre o pagamento do imposto. Aí as pessoas falaram, mas devemos pagar o imposto? Aí ele falou, o que você tem na sua mão? Tem uma moeda. O que aparece nessa moeda? A cara de César. Então dai a César o que é de César. Então Jesus pagava o imposto, Jesus tinha organização com as suas finanças, Deus alimentava o seu povo. Então a gente vê que havia uma administração saudável das finanças. Pensava-se também no futuro, né? E esse eu entendo que pode ser perigoso, porque a gente pensa, o nosso Deus é um Deus provedor, né? Que provê pra gente, a gente não vai passar falta. Você acha que isso pode de alguma forma fazer com que a pessoa, se o meu Deus é um Deus provedor, então nada me vai faltar, eu não preciso guardar, eu não preciso, né, de repente investir, eu não preciso pensar muito no futuro, porque o meu futuro pertence a Deus. Você acha que isso acontece? Como lidar com isso? Olha, Deus nos dá sinais das coisas que acontecem. E a nossa vida, assim como o planeta, ela é feita de estações. E estações muito claras na nossa vida. Tem uma fase que é a fase da infância, onde em geral as crianças se preparam, estudam. Chega uma fase da juventude e da fase adulta, que é uma fase também laboral, que aí você trabalha. E tem uma fase que é a fase da melhor idade, que é uma fase em que você não trabalha mais, ou pelo menos não deveria trabalhar. Ou, se for o caso, você trabalharia menos, não trabalhe tanto. Nessas estações, Deus dá a você a oportunidade de administrar o tempo e os recursos que Deus vai te colocando. Adriana, tem um exemplo muito bacana, que é a história de José lá no Egito. Deus dá um sinal muito claro ali. O faraó é revelado,
sobre 14 anos, os próximos 14 anos na história do Egito, lá em Gênesis. Ele fala o seguinte: você vai ter 7 anos de fome, de fartura. Logo após esses 7 anos de fartura, você terá 7 anos de fome. Está dado o sinal. O que nós devemos fazer com a circunstância que nos é dada? Nos 7 anos de fartura, você vai colher uma parte, você vai reter uma parte da colheita. E você vai guardar para os momentos de escassez. Para que no momento de escassez não falte. E a palavra diz que ali o faraó enriqueceu muito no meio da crise. Porque ele foi precavido, ele foi prevenido. Então o cristão, ser prevenido e ser precavido não é sinônimo de falta de confiança em Deus. Pelo contrário, é sinônimo de excelência no cuidado e nas oportunidades que Deus está dando a você. É verdade, é verdade. É interessante mesmo. E talvez o brasileiro, né, tenha um pouco dessa dificuldade, né, de guardar. Porque a gente vê, principalmente, né, você que trabalha nessa área, o brasileiro vai e gasta tudo, né? Por conta justamente dessa sociedade consumista, né? E o guardar, o poupar, não passa muito na cabeça, né? Assim, o que acontece também, Adriana, é que nós somos um país, em termos climáticos, apesar dos problemas que a gente tem, comparativamente ao mundo, nós somos muito privilegiados. Tudo que a gente planta nessa terra nasce. Nós temos um clima favorável, então temos condições muito favoráveis, nós temos um povo muito receptivo. E nós não temos tantas intempéries como alguns países, no Japão, por exemplo, que tem terremoto a todo lado, nos Estados Unidos, que tem furacão, ciclone, que as pessoas perdem tantas coisas, ali no Caribe. Então, essa situação de aparente conforto traz em nós brasileiros, às vezes, um sentimento de que não há tanta necessidade de se preocupar com o futuro. Um comodismo mesmo, um certo comodismo. E, por outro lado, as empresas, elas vêm incentivando a você dar vazão aos seus sentimentos ali, aos seus desejos. Sim. Porque o desejo, ele é diferente da necessidade. É verdade. Nem sempre o que você deseja é o que você precisa. E quando a gente dá vazão àquilo que a gente deseja e não é o que a gente precisa, pode faltar recurso lá na frente, quando você realmente precisará. Sim. E você tem a sua família, né? Tem 2 meninos, um de 10 e 8. Como que vocês lidam, pastor, para ensinar desde já? Porque eu acredito que você deve já ensinar, né? Como que dá dicas aí pra gente de como falar sobre isso com as crianças, né? Preparando já. Assim, eu acho que com a criança a gente precisa ser muito lúdico e didático e trabalhar com eles muito a questão de metas, de objetivos, de alvos. Então, a gente costuma estabelecer para eles alguns objetivos baseados no que eles querem, que ainda é muito simples dentro da visão deles. Então, é muito comum, às vezes eles querem um determinado brinquedo e custa um valor X lá. Então, a gente estabelece, mas quando você vai querer esse brinquedo? Eu vou querer no Dia das Crianças, que é em outubro. A gente está em maio. Então, quanto você tem que juntar daqui de maio até outubro para você poder comprar esse brinquedo? Então, a gente costuma, a minha esposa e eu, a gente dá uma mesadinha para eles mensalmente. Você acha legal o intuito de dar Eu acho, porque mesada? Eles vão também ter a noção de que se faltar, não tem mais. Então, é uma forma também da gente ensinar que há limites para eles. E lá também dentro da mesadinha, a gente ensina que eles precisam separar o dízimo para deles também. Então, eles entregam o dízimo da mesadinha que eles recebem mensalmente. A minha sogra também, ela costuma também fazer mensalmente uma mesadinha para eles. E aí esse é o recurso que eles têm para comprar as coisas que eles querem. Então, teve um determinado mês que os meus filhos quiseram uma figurinha, que eles colecionam lá, não vou falar aqui para não fazer merchan da figurinha. Mas aí depois o que aconteceu é que eles queriam um outro brinquedo. Mas aí nós falamos, olha, você já gastou o dinheiro da figurinha, agora você não tem o dinheiro do brinquedo, tem que esperar para o próximo mês. Então, às vezes, é claro, como pais, a gente sabe que o valor que eles eventualmente juntam não são suficientes para o brinquedo. Mas então eles levam lá o saquinho de moeda, de notinha lá, e depois a gente eventualmente completa ali na loja. Mas eles têm essa questão
ter o dinheiro físico. E aí a minha sugestão, eu como pessoa, tá, gente? Alguns pais podem ter uma maneira diferente de lidar com isso, mas eu acho que é importante você dar o dinheiro, o físico para eles. E não fazer o Pix, porque daí eles não vão ter noção, né? Tem uma questão até psicológica, tá, Adriana? Da materialidade. Se você tem o dinheiro físico na sua mão, você vai ter uma visão mais crítica antes de você comprar. Você vai falar, nossa, mas é tudo isso. Você vai pensar. É verdade. Você vai estar com sua cédula na mão, a cédula, você vai falar, nossa, mas é tudo isso? É verdade. Eu acho que eu não vou comprar. Ou se você tem uma cédula de um valor um pouco maior e você vê um preço de um item um pouco menor, você não vai comprar. Fala, não, mas eu não tenho, eu só tenho essa cédula. Sim. Então você não compra. Ou se você vê aquele calhamaço, aquele bolo de dinheiro, não vou gastar tudo isso aqui, não, né? Tal coisa. Exatamente. E tem uma outra questão que é psicológica também, que é o seguinte. Existe a transação que ela é feita em cash, em espécie. Tem uma transação que você faz com cartão por meio de senha. Tem uma transação que você faz só por aproximação. Psicologicamente, quando você faz a transação em cash, você tem existe uma dor. Porque você está tirando, tem um sentimento que você está tirando algo de você, que é um sentimento negativo. Como você está comprando e dá uma sensação de prazer, o sentimento de prazer é maior que o negativo, então você paga em cash. Sim. Quando você paga com cartão e digita a senha, existe uma dor porque está saindo alguma coisa de você também, mas ela é menor. Porque você tem, o movimento de você pôr o dedo lá, você tem essa dor e é menor. Quando você faz por aproximação, aí já não tem quase dor. Você não fez nada, né? Então, quando você faz a compra por aproximação, você acaba sendo impulsionado a consumir mais ainda. Olha, interessante. Então, o seu ponto de reflexão, você passa a pensar menos, porque tá tão fácil. Então, a jornada de compras, elas têm sido cada vez com menos fricção, que é o que a gente chama. Então, a ideia é que se você tem mais fricção, você tem mais dificuldade para fazer aquela compra. Então, para os meus filhos, nós adotamos em casa DAO em espécie para eles sentirem a dorzinha que é do consumo. Não, e até pra gente adulto seria o ideal, né? A gente andar com dinheiro. É que não é seguro. Assim, é lógico, assim, a gente está falando de compras do dia a dia, mas obviamente uma compra de um valor maior, não vou recomendar que você ande com o valor em espécie, até porque não é seguro dentro da nossa sociedade. Mas tudo dentro do equilíbrio e dentro do planejamento que é feito financeiramente dentro da sua casa. Não, mas legal, gostei da dica. Pastor, você falou sobre o dízimo, né? O dízimo, biblicamente, ele é uma opção? Ele é mandatório? O senhor acha que o senhor não, você, né? Pelo amor de Deus. Dentro da igreja, há uma dificuldade ainda do cristão dar o dízimo? Essa é uma pergunta grande. Vou tentar responder em algumas partes. Eu acho que o importante é a gente pensar o seguinte. O dízimo, alguns associam que o dízimo ele foi instituído na lei mosaica. E quando Jesus veio, não tem mais essa questão do dízimo. O que não é verdade. Então, antes de mais nada, o dízimo ele existe antes da lei, ele existe durante a lei mosaica e ele permanece depois da lei mosaica. Então, quando a gente lê antes de Moisés falar da questão do dízimo, que é o levantamento de recursos para sustento do templo, da manutenção das necessidades ministeriais, Abraão lá atrás, quando ele vai adorar a Deus junto com Abimeleque, ele dá o dízimo. Jacó, e ali ainda não tínhamos Moisés, Jacó, quando tem a revelação lá da escada, Betel, ele faz um voto com Deus e fala assim, eu vou dizimar. Então nós temos o dízimo já como uma prática antes de Moisés. Moisés fala sobre isso. E aí Jesus, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, depois você lê lá na sua Bíblia, ou se depois puderem colocar aqui no rodapé, acho que é bacana, mas ele dá uma advertência sobre os fariseus ali daquela época, porque se preocupavam em dar o dízimo de tantas coisas, mas esqueciam da bondade e da misericórdia que precisavam ter. E Jesus fala o seguinte, vocês devem se preocupar com estas coisas, com a bondade e com a misericórdia, sem omitir aquelas
que é a questão do dízimo. Então Jesus traz a importância da manutenção, da prática do dízimo. E, Adriana, biblicamente falando, o dízimo, ele tem uma promessa do Senhor quando dizimamos. A palavra diz lá em Malaquias capítulo 3 que o Senhor ele repreende a boca do devorador na nossa vida. E o devorador é um demônio que consome, que invade as nossas finanças. E quando nós dizimamos, como no começo da nossa conversa a gente falava sobre isso antes da nossa gravação, o dízimo ele é um ato de adoração a Deus. Você falou desse pesquisador que falou dessa questão de finanças na Bíblia. Também fiz uma pesquisa e teve um pastor que falou o seguinte: tem 3 valores na Bíblia que são valores que permanecem. Em 1 Coríntios 13 diz assim: permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor. E sabe quantas vezes a palavra fé aparece na Bíblia? 246 vezes. Sabe quantas vezes a palavra esperança aparece na Bíblia? 185 vezes. Sabe quantas vezes a palavra amor aparece na Bíblia? 733 vezes. Em inglês, foi um pastor americano, ele procurou a palavra give. A palavra give, que significa dar, na Bíblia aparece 2.285 vezes, quase o mesmo número que você trouxe. Olha só. Por que a Bíblia tem mais a palavra dar do que somadas a palavra fé, esperança e amor? Porque a palavra dar, quando nós damos, nós expressamos efetivamente a nossa fé em Deus, a nossa esperança a Deus e o nosso amor a Deus e ao nosso próximo. Quando nós somos generosos, nós expressamos, eu tenho fé em Deus, mas nós precisamos mostrar a nossa fé de maneira prática. A nossa generosidade, ela é uma expressão da nossa fé em Deus. A nossa generosidade é uma expressão do nosso amor a Deus. E a nossa generosidade é uma expressão da nossa esperança a Deus. É verdade. Muito interessante isso. E você, eu sei que tem um testemunho em relação ao dízimo, né? Conta pra gente, pastor. Tenho sim. Esse testemunho, Adriana, ele aconteceu quando eu tinha 16 anos, melhor dizendo. Passo no final do ano, foi em janeiro de 1997. Então já tenho bastante tempo. Eu fazia tornearia mecânica no Senai. E naquele ano, era o meu último ano ali naquele curso, e apareceu uma oportunidade de eu fazer um estágio numa empresa. E aí eu falei para o Senhor, olha só a importância do voto, gente. Eu falei para o Senhor, olha, Senhor, se eu conseguir esse estágio, eu vou trazer o dízimo do valor que eu receber desse estágio. E aconteceu que eu fui aprovado para o estágio, fiz o estágio lá, e foi um mês de janeiro de 97. Em fevereiro começaram as aulas e eu recebi o valor. Para quem não sabe, eu toco piano desde os meus 13 anos e eu queria muito naquela época um metrônomo, que não é como hoje, que é um valor bem mais baixo, é eletrônico. Naquela época era um instrumento analógico que ele faz a medição dos tempos que a gente utiliza para tocar as músicas. E ali eu esqueci da minha promessa para o Senhor, meu voto a Deus. E comprei um metrônomo em janeiro. Em fevereiro eu sofri um acidente. Se você me permite, eu até queria mostrar aqui. Eu sofri um acidente numa máquina, num torno mecânico. Não sei se dá para a câmera capturar aqui, mas eu sofri um acidente aqui. Tem uma cicatriz no meu corpo aqui e aqui. Eu estava num torno mecânico e a máquina, ela tinha um pino de arraste. Para quem é da área de metalurgia vai saber do que eu estou falando. Tinha um pino de arraste. E eu tinha uma camiseta de manga curta, ele puxou a minha camiseta, era uma camiseta manga grossa, e foi um livramento de Deus, porque a máquina estava em baixa rotação, ela estava numa velocidade muito baixa. E eu gritei, e o meu professor na época me puxou. Então, mas se a máquina estivesse em alta rotação, eu não teria o meu braço. Então, o Senhor, ele marcou o meu corpo de uma maneira muito clara, Adriana. 2 coisas, gente. A Bíblia não te orienta a você fazer voto, mas se você fizer um voto, cumpra. Então eu creio aqui, para mim, que foi uma forma de Deus marcar no meu corpo a importância de eu ser fiel a Ele, naquilo que eu falar a Ele
e nas minhas finanças a Deus. E quando que você tomou essa consciência disso? De que Ah, você logo fez depois do acidente. É mesmo? Ah, sim, com certeza. Olha, já foi o Espírito Santo já Sim, trazendo a sim, memória. não, assim, foi algo muito claro, Adriana, porque assim, foi logo no mês seguinte. E poderia ter sido um acidente gravíssimo. Uhum. Então eu carrego no meu corpo essa marca. E é para a glória do Senhor, porque eu tenho vivido a fidelidade de Deus na nossa vida, nessa área, na minha família, na minha casa. Uhum. Eu só tenho que agradecer a Deus. Deus é muito bom. Sim, amém. Nossa, um milagre mesmo, meu Deus do céu. Pastor, outra coisa que eu queria conversar também é sobre a idolatria ao dinheiro, né? Como que a gente sabe, como que eu percebo que eu estou idolatrando o dinheiro? Quais são os sinais? Legal. Assim, ó, o dinheiro, ele precisa ser um instrumento para você glorificar a Deus e não o seu novo Deus. Porque há pessoas que servem o dinheiro. Então, quando o meu foco e o seu foco está em obter mais dinheiro por obter, em se apoiar no dinheiro para dizer assim, se eu não tiver dinheiro, eu não terei a segurança que eu preciso, você passa a viver em função do dinheiro e não em função do Senhor. Quando as suas prioridades passam a ser o dinheiro e aquilo que o dinheiro te proporciona, você passa a viver em função do dinheiro. E o dinheiro vai ser, quanto mais você tem, você nunca vai ficar satisfeito. Às vezes algumas pessoas podem dizer, mas eu preciso fazer isso agora porque quando eu ganhar mais, aí sim eu vou estar satisfeito. Mas não é verdade isso. Você vai ganhar mais, aí você vai dar um upgrade no seu padrão de vida e você vai enxergar necessidades que até então você achava que não tinha, que você passa a ter. Então você vai querer comprar um carro mais caro, uma casa mais cara, escola mais cara para as crianças, enfim. Você vai criar novas necessidades. E aí você de novo vai voltar para aquela dependência de ter mais. Uhum. Então, você usar o dinheiro como o seu aliado para servir melhor a Deus. Uau, é uma linha bem tênue, né? Sim, é uma linha bem tênue. Porque a Bíblia diz que o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então a pergunta que eu acho que a gente precisa fazer é: onde está o nosso coração? Porque onde ele estiver, aí é onde a gente precisa vigiar. Porque se estiver no Senhor, tá tudo certo. Sim. O dinheiro vai ser coadjuvante. Uhum. Tá. Você tem algum testemunho assim de provisão, alguma coisa que vocês vivenciaram em família para compartilhar com a gente relacionada à vida financeira? Temos, foi algo muito bacana que aconteceu com a gente também. Nós morávamos num apartamento aqui, próximo, umas 4 quadras da igreja, e aí nós compramos uma casa aqui próximo também. E aí o que aconteceu nesse momento é que nós adquirimos essa casa, não tínhamos vendido o apartamento, mas fizemos uma dívida lá para fazer o financiamento da casa, era um recurso substancial ali. E fomos confiando no Senhor, falando: Senhor, nós vamos vender esse apartamento e vamos pagar lá, né? E aconteceu que a gente comprou a casa e não fechou a venda do apartamento. E por consequência, Adriana, veio a pandemia. Puxa. E aí na pandemia, aí que a coisa parou de vez, parou tudo. E aí quando nós vimos isso, nós falamos: meu Deus, a dívida ali, e aqui não vende e tal. E nesse momento nós vimos a provisão de Deus em todos os momentos, sabe? Nós fizemos a reforma que precisávamos ali na casa. E quando a reforma estava pronta, Adriana, Deus não permitiu a venda da casa, porque nós não teríamos condição de reformar a casa lá, estando lá e no meio de pandemia, entrando pedreiro, saindo pedreiro e com risco de pegar Covid e tal. Meus pais são idosos, o meu sogro na época era vivo, tinha uma série de comorbidades, a minha sogra também é muito idosa, então a gente tinha uma situação familiar mais frágil para se observar. E para a glória de Deus, nós nos mudamos em dezembro de 20, Deus permitiu nós vendermos o apartamento em novembro de 2020, um mês antes de sairmos. Meu Deus! Foi com emoção, né? Foi com emoção, mas assim,
algumas coisas na nossa vida não avançam porque eu creio que é a provisão de Deus ali. Sim. Então foi exatamente o valor que nós vendemos, foi o valor que a gente usou para quitar o financiamento. Foi uma provisão, assim, foi algo lindo de Deus, gente, viu? Foi... é tão gostoso, né? A gente vivenciar isso, a gente vê um cuidado tão então, maravilhoso. assim, Deus ele nos livra de alguns maus negócios, sabe? Eu me lembro também uma vez, eu era solteiro ainda, eu tinha um ninho e estava voltando da faculdade. E eu me lembro, Adriana, que eu tinha vindo da Marginal, Pinheiros, para minha casa. E quando eu fui estacionar, eu era solteiro, morava com os meus pais. Quando eu fui estacionar o meu ninho na garagem do carro, a garagem, o câmbio quebrou, bem na hora. E eu falei, Senhor, meu câmbio quebrou aqui, Senhor. A gente até reclama com Deus, né? Reclama com Deus. Mas o câmbio quebrou ali. Se esse câmbio tivesse quebrado na Marginal, Adriana, meu Deus do céu. eu não estaria aqui para trazer esse testemunho para vocês. Com certeza não. Não estaria. Então eu vejo o cuidado de Deus quando Deus abre as portas. Eu vejo o cuidado de Deus quando Deus fecha as portas. É verdade. Em tudo, Deus é fiel. Sim. Em tudo, Deus é fiel. Em tudo, Deus traz a provisão. Quando nós entregamos ao Senhor, em primeiro lugar, e entregamos não só a nossa vida, mas o nosso bolso para Deus, as nossas finanças ao Senhor, no cuidado do Senhor, Ele acrescenta, Ele cuida, Ele preserva. Amém. E assim, para aquela pessoa que tem dificuldade, eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro, o meu salário está sempre lá, sempre no talo, que dica que você dá, pastor? Olha, assim, vamos dividir essa pergunta em duas questões. Primeiro, existe uma tarefa que é um education, que eu acho que é importante. Esse education você pode obter no mercado. Tem várias instituições financeiras que dão os cursos de educação financeira, eu acho que é muito bacana você buscar. O Banco Central tem alguns cursos muito voltados para a questão financeira. Tem empresário aqui, tem o Sebrae, que dá curso para quem está começando seu novo negócio, que precisa aprender a administrar as finanças. Biblicamente e na parte da mentoria espiritual com relação às finanças, na igreja nós temos alguns cursos. Sim, tem a mentoria de homens, tem cursos de formação nessa área. Eu acho que a gente tem uma série de ferramentas que podem habilitar cada um de nós a termos essa formação necessária. Agora, existe essa primeira parte, que é uma parte de formação. Mas existe uma segunda parte que é não só a formação, mas é uma parte da prática. Então, é da tomada de decisão, do posicionamento e de algumas mudanças de rota que no começo são desconfortáveis para quem não está organizado financeiramente. Então, porque vai criando aquela bola de neve, exato, né? O pessoal não sabe por onde começar. E no nosso país ele é diferente de algumas economias avançadas, Adriana, porque aqui é juro composto. Então é juros sobre juros. Você começa numa dívida de 5, 6%, que já é altíssima ao mês, aquilo vira 200, 300% ao ano. Então é impagável em alguns casos. Então é necessário que haja uma reorganização e tem vários instrumentos para se fazer isso. Basta procurar a informação e os cursos e a formação. E aqui na própria igreja, na IBPV, viu? Na IBPV, para conhecer mais os nossos ministérios nessa área, é uma bênção. Da IBPV eu sei que tem a oficina dos homens, né? Tem também a oficina do Ministério de Casais, né? Porque casais também é um problema, né? O tema dinheiro entre o casal pode gerar bastante confusão, né? Gera, e gera porque está sendo muito bom, gente. Eu vou responder essa sua pergunta, mas eu também quero fazer aqui um convite a você que ainda não se inscreveu no canal da IBPV. Nós estamos agora numa série de Eclesiastes. Está sendo uma bênção. Aqui vai estar a descrição no vídeo, o link para você participar. Se você não viu as séries anteriores, veja, está sendo uma bênção. E assista as próximas, sempre no domingo às 11 horas, você vai ter lá a live e participe. Mas o casamento, nós falamos nessa live da semana passada, lá na IBPV, o casamento é uma parceria, Adriana. As pessoas, elas dividem a cama, os casais, mas em muitos casos ele não divide o bolso.
Olha que interessante. Verdade, é verdade. Você divide uma coisa tão íntima que é o seu corpo com o seu cônjuge, mas o seu bolso você não divide. Sim. É uma total incoerência. E o casamento, ele é uma parceria. Então, eu costumo dizer com alguns casais que casou, desculpa a palavra, é um balaio só. É uma coisa só. É um bolso só. O seu bolso é o bolso do seu marido e o bolso dele é o seu bolso. O meu bolso é o bolso da minha esposa. É tudo nosso. A palavra diz que quando nós nos casamos, nós somos uma só carne. E carne é material. Então, o bolso é um bolso só, eu creio assim. Então, quando nós temos um casal em que há uma parceria, a gente acaba construindo juntos. E há alguns casais em que um dos cônjuges, ele é mais habilidoso na parte das finanças. E não tem problema, é parceria. Porque ó, um ao outro vai se ajudando. Isso, Um é melhor nas finanças, o outro é melhor numa área familiar, o outro é melhor numa área física, não sei, tem algumas outras. Todo mundo um é bom numa coisa e o outro é melhor na outra. Então, é ter a humildade dentro do casal de reconhecer aquele que é melhor nessa parte da administração. Pastor, nenhum dos dois é bom. Então aí tá na hora de buscar ajuda. Ora, meu filho, ora. Ora e jejua. Ora e tome posicionamento. Mas dentro desses dois que ainda não são tão organizados, algum deles deve ser um pouquinho melhor. Então tá aí na hora de buscar o equilíbrio. E nós temos o Ministério de Casais aqui também. Fica aí o convite para quem, enquanto casal tem essa dificuldade, o casal junto busque ajuda e a gente está aqui para ajudar vocês também. Oh, coisa boa. Vamos pedir ajuda aqui, gente, pro pastor, que ele entende do negócio. Pastor, assim, é um tema que tem, né, muitas coisas para falar, mas o nosso tempo tá chegando ao fim. Tem mais alguma coisa que você acha interessante a gente falar sobre esse tema, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo? Eu tenho provado da fidelidade de Deus na minha vida. Você pode provar da fidelidade de Deus na sua vida por meio das suas finanças. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são consequência. O Senhor vai acrescentando, Ele vai abençoando a sua vida. Então, talvez a sua vida financeira não esteja tão organizada agora. E você esteja se perguntando, pastor, só vou ser fiel nessa área depois que eu organizar minhas finanças. Não faça isso. É diferente. Você precisa primeiro ser fiel para depois as demais coisas serem acrescentadas. Então, se sua vida financeira não está bem organizada, procure a sua instituição, que você tem relacionamento, faça uma renegociação. Pastor, vai ser uma renegociação longa, não tem problema. Faça uma renegociação que caiba dentro do seu orçamento. Olhe-se das suas finanças, olhe suas finanças no espelho e fala assim, é isso que eu ganho, é isso que eu vou viver. Mantenha um padrão de vida de acordo com aquilo que você ganha. Você não está aqui para impressionar ninguém. Nós estamos aqui para agradar a Deus e somente a Ele. A sua vida e a minha vida foram chamadas e foram criadas para louvar a Deus. Não é para impressionar o outro. Então, busque ajuda. A igreja está aqui à disposição. Tem vários cursos que você pode buscar para seu auxílio. E eu tenho certeza que a partir do momento que você se posicionar, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Amém. Um abraço para você que nos assiste. Amém. E nada melhor do que a gente começar o ano, né, com as nossas finanças organizadas, né, já planejando, tendo aquela paz no coração, porque realmente quando a conta tá no negativo, o coração fica apertado. Momento de você renegociar. Quem precisa fazer as renegociações e sabe do que eu estou falando, faça isso. Eu vou dar algumas dicas simples. Posso dar algumas dicas simples? Deve. Às vezes as pessoas buscam comprar roupas. Vamos dar uma dica de roupa aqui para todo mundo. No inverno, está no inverno, você vai comprar o que no inverno? Roupa de frio. Então. Ai, pastor, mas aí eu faço isso. Ai, meu Deus. Mas aí é mais caro. Sim. Quando você tem que comprar roupa de inverno? No verão. E quando você tem que comprar roupa de verão? No inverno. Exato. Então você vai surfando nas oportunidades. Mas isso só será possível, Adriana, quando você tiver um planejamento. Sim. Você falar assim, bom, agora em janeiro, então talvez seja a hora de eu fazer alguma... e ver qual que é o seu desejo, qual que é a sua necessidade, é claro, mas você já se planejar nisso. E quando você comprar fora das estações
E nunca é a última peça, tá, gente? Não acredita muito nessas coisas de liquidação aí que vai acabar, vai acabar. Sempre tem o dia seguinte, tá? Sim, a gente acha que o mundo vai acabar, né? Mulher, principalmente. Mas não vai acabar, não, tá? E isso é legal ter uma planilhinha, então. Com certeza, com certeza, olha. E eu tô falando por mim, que tenho dificuldade com Excel, pastor, como é que faz? Ah, não, mas olha, lá na internet a gente já tem um monte de planilha pronta, você já faz o download lá. E não precisa ser uma planilha muito difícil, não. Olha, você vai pôr lá na coluna do Excel, se você usa Excel ou Word ou outro programinha, você vai pôr lá numa linha, salário. Põe lá o salário. E nas outras coluninhas você vai pôr todas as despesas que você tem. Faz o mais e menos e vê o que sobrou. Se não sobrou nada, é porque você vai ter que revisitar aquilo que você tem de despesa. E se aquela despesa ela é essencial ou se ela não é essencial. Porque o essencial a gente não corta. Sim. Mas o que não é essencial a gente pode postergar. E o que pode ser renegociado. Então é revisitar as nossas finanças. É se olhar no espelho. Que nem uma pessoa que vai fazer regime e fala assim, nossa, preciso fazer... Nunca começa, né? Talvez esse seja o momento para você começar a revisitar seu orçamento. E vale a pena colocar o cafezinho que toma? Tudo. Aliás, o que eu recomendo é assim, ó. Tem um momento do lazer, não tem? Então você faz a cota do lazer. E você gasta do jeito que você quiser. Se você quer tomar 10 cafezinhos, o seu lazer são os 10 cafezinhos que custa X, ok. Seu lazer são ir ao cinema, comer pipoca, e que é o equivalente aos 10 cafezinhos, ok. Não tem problema. A organização financeira ela vai te dar liberdade para você tomar essa decisão. De falar assim, olha, essa é a minha cota, é a cota do lazer. A nossa vida é dividida em caixinhas. Divide essa cota e você vai se organizando. Legal, boa dica. Bom, eu acho que deu, né, gente, para vocês entenderem, aprenderem com o pastor de forma muito prática. Muito obrigada pela sua presença, pelas dicas, por compartilhar aí os testemunhos, o conhecimento. Que Deus abençoe vocês, sua família. Obrigada, gente.